vida saudável, mais equilibrada. Em busca de qualidade de vida está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Hiperatividade, transtorno que provoca falhas de atenção e memória. Na escola ela passa pela burra, pela criança que não aprende. Massagem indiana ajuda no bem-estar de crianças em todo o mundo. O Edição Saúde começa agora. Criança quieta é criança doente. A frase é bem antiga e nem sempre verdadeira. E o contrário, será verdade? Criança que não tem parada é criança saudável? Alguns amigos nossos que a gente passeava falaram, né? Eu acho que essa criança é hiperativa. Quando que veio à escola que a gente começou a perceber que ela tinha uma deficiência de concentração. A reclamação era que a Nathalie não conseguia ficar sentada, parada, enquanto os outros alunos conseguiam copiar direitinho, prestar atenção. Ela se distraía assim com qualquer coisa. Aí eu fico conversando com os colegas de trás, com o colega da frente. Pesquisas indicam que atualmente de 3 a 5% das crianças em idade escolar no mundo inteiro enfrentam problemas com falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. E que metade de todas essas crianças vão continuar enfrentando esses problemas na idade adulta. Mas é uma pessoa que tem um monte de atividade, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes não termina as coisas que começa, porque começa por impulso. Não para elaborar, para planejar, tem uma dificuldade na parte de planejamento. No caso das crianças, o transtorno pode aparecer desde a gravidez ou durante o crescimento, no máximo até os 7 anos de idade. O consumo de drogas, por exemplo, na gestação ou antes da gestação, é um fator que pode levar a criança a ser hiperativa. O uso de álcool. Se você for espremer um pouquinho na amnese, você vai acabar encontrando que um tio, o pai, o avô, eventualmente também eram hiperativos ou tinham um comportamento parecido. Minha irmã, na idade da Naná, até menos, ela tinha já 4, 5 anos de idade, ela sempre foi uma menina muito agitada. E ela tinha as mesmas dificuldades da minha filha, da Nathalie. As causas e efeitos da hiperatividade são de difícil diagnóstico. E eu procurei um médico, um neuro, né, que me pediu eletroencefalograma, uma ressonância magnética, vários exames de sangue, tudo para depois me falar qual era o problema dela. Eu não conhecia profundamente a hiperatividade, então não podia relacionar isso com ela. Percebia sim que ela era uma criança bem agitada, né? Mas que é típico dela. A gente veio perceber mesmo mais com convicção a partir do momento que ela foi para a escola. A ansiedade dela era tanta, ela sofria tanto de ter que ficar 4 horas lá naquela posição, sentada, que para ela aquilo era uma tortura. A mão dela ficava assim gelada, suava muito, dela não conseguir segurar o lápis para escrever. Ela é bem assim, agitada, não para no lugar, é distraída. Qualquer coisa que está na mão dela ou qualquer coisa que passa na frente dela, ela se distrai. Como é que você se distrai? Você pensa em quê? Penso na mamãe, penso no papai, penso que eu vou viajar, penso que eu vou ficar aqui em casa, vou embora mais cedo. Só que ela precisa fazer a lição de casa, então você tem que ter paciência. De deixar ela fazer um pouco, aí ela levanta, aí ela brinca, ela anda, ela bebe água, ela vai ao banheiro. Aí ela volta, ela senta de novo, faz mais um pouquinho. Claro que muitas das vezes a gente acaba perdendo a paciência, né? E fala, não, nada, assim não dá, não tem jeito, né? Então é complicado, é muito difícil. Tem trabalhos, né, que são feitos em sala de aula, isso ela faz muito bem. Agora, quando é a prova em si, ela precisa de um acompanhamento. Então a gente tem que sentar com ela e junto com ela ir fazendo a prova. Alguns pequenos truques em sala de aula costumam ser usados. Por exemplo, você percebe que ela começa a ficar inquieta na carteira, você pode pedir para que ela saia, busque um livro, faça com que ela se movimente, ela já está com aquela disposição de se movimentar. Aí ela retorna, se torna mais tranquila, senta e presta atenção. Peça que ela faça uma pequena ginástica, levantar os braços, sentar, levantar, sentar mais à frente para ter menos estímulos, tirando a atenção dela. Todos têm preconceito. Na escola ela passa pela burra, pela criança que não aprende, pela criança que não se esforça, né, por uma criança mal educada, né, até pela família mesmo, acaba passando isso, né?
criança que tem hiperatividade sofre, porque ela é impulsiva, então ela ofende o coleguinha e ela só vai perceber depois. Ela toma uma coisa da mão do colega e não para pensar que ela tinha que pedir licença. Às vezes os irmãos não têm paciência, às vezes os próprios pais não têm paciência, e ela começa a perceber isso como uma diferença negativa, que ela é assim e ela não consegue ter o controle sozinha a respeito dessa diferença dela. Eu não paro de um lado para o outro, não fico quieta. Quando eu peço um abraço, que ela vem que nem um furacão, virando assim, pulando com aquela violência até. E grande parte das vezes a criança hiperativa, ela faz tanta coisa que ela nem acha que ela está fazendo alguma coisa de errado. Ela está sendo às vezes punida, castigada e etc. E ela não entende por que muitas vezes isso está acontecendo. O hiperativo necessita de um tratamento medicamentoso com um neurologista para ajudar, senão ele não consegue. Existe uma alteração desses neurotransmissores. A criança tem um comportamento hiperativo e você, nesses casos, usando certos medicamentos, você consegue reorganizar o funcionamento desses neurotransmissores e com isso você melhora o comportamento da criança. Você vê, olha o remédio e fala, nossa, remédio caixa preta, aquilo assusta, né? Ela começou a tomar o medicamento, de repente ela começou a ir para a escola, a mãozinha dela já não suava mais, sabe? É assim como se fosse, deu a impressão que o mundo para ela abriu. O papel da família é primordial para o avanço dessa criança com tranquilidade na vida social e acadêmica dela. Primeiro, percebendo essa diferença e entendendo que seja uma diferença e buscando as alternativas. E depois, proporcionando o acompanhamento ou tratamento que for indicado. Né? Então, assim, foi muito gratificante para mim também. Né, de eu ver ela poder entrar na escola como todas as outras crianças, sem aquela tortura, né? E assim, o mais legal é quando eu ia buscar ela. Porque eu chegava na porta da escola e ela vinha assim, toda feliz. Mamãe, hoje eu copiei tudo da lousa, mamãe. Nossa, mamãe, hoje a aula foi muito legal, né? Realmente ela entra dentro de um limite de normalidade, como qualquer outra criança. Vai ser traquina como qualquer outro, vai ser respeitosa como qualquer outro, e vai ter um desempenho como qualquer outro. Daqui a pouco, a massagem que ajuda as crianças a ficarem calminhas.